Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Segundo o censo do IBGE de 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população, com uma alta de 57% em relação a 2010. O número total supera os 22 milhões de pessoas. O índice de envelhecimento também subiu, indicando que há 55 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. No Rio de Janeiro, o número de idosos de 60 anos ou mais já ultrapassou o de crianças nessa faixa etária. Esses dados apontam para o reconhecimento de um sujeito de direitos que é vulnerável, tem necessidades especiais e pertence a um grupo social que está em crescimento, o que demanda um atendimento especial e mais capacitado para ele. Para falar sobre o que faz o Ministério Público nesse tema, o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça Luiz Cláudio Carvalho, que é titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Núcleo de Campos. Coordenou o CAU Idoso por 5 anos. Ele também é membro do GT Idoso do Núcleo de Direitos Fundamentais do CNMP e coordena o grupo de pesquisa no IERB sobre contenção como violação de direitos humanos. Luiz Cláudio, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos conversar hoje com um especialista no tema. E eu quero começar te perguntando quais são as questões mais comuns que chegam ao MP do Rio nessa matéria e como elas vão até os promotores. Bom, Heloísa, em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo o convite. É uma honra estar participando do podcast, principalmente com você. E, enfim, foi relatado aí por você nessa introdução esse cenário que é real, né? Nós temos promotorias especializadas na área da pessoa com deficiência e atuamos também em promotorias que têm essa atribuição dentro de um contexto mais geral. Mas, via de regra, a questão dos violações de direitos contra a pessoa idosa nos chega muito por caminhos de disque denúncia, né? A gente tem, salvo engano, um dos assuntos que mais repercute em ouvidorias atualmente é a questão da violência com relação à pessoa idosa. Então, o nosso canal principal é o Disque Denúncia, né? Sobretudo porque a violência contra a pessoa idosa, ela tem como característica ser uma violência intrafamiliar e ela é notada a partir de percepção de algum outro familiar, algum vizinho. É isso que eu ia te perguntar. Essas denúncias chegam raramente do próprio idoso, né? Eu imagino. Quase nunca, né? A gente, o perfil do idoso que a gente atende como vítima de pessoa com violência já é um idoso de tal forma fragilizado, né? Às vezes associado também a alguma comorbidade, algum transtorno mental, alguma demência. Então, dificilmente é o próprio idoso que vai chegar. Então, a gente, via de regra, é o Disque Denúncia, né? Nós temos aí tanto um do Ministério Público, que é o 127, quanto o Disque 100, que é federal, que repassa as informações para o Ministério Público. E a partir daí nós começamos as investigações, né? Mais raramente, mas também acontece, nós temos informações de órgãos públicos, né? Hospitais que atendem os idosos e percebem que há indícios de violência, e outros parceiros, Conselho do Idoso encaminha, e entidades que atuam muitas vezes também mandam. Mas a grande maioria é Disque Denúncia. E aí os promotores recebem essa representação e instauram imediatamente o inquérito. Normalmente a gente atua na tutela de direitos individuais indisponíveis por meio de procedimentos administrativos.
Invariavelmente a gente faz uma análise preliminar, porque a informação que vem via disque denúncia nem sempre está muito clara. Então, nem sempre tem dados suficientes que permitam, desde logo, instaurar um procedimento. Então, às vezes, através da notícia de fato, que é o expediente previsto para a nossa atuação em fase preliminar, a gente faz uma análise, normalmente uma visita da nossa equipe, uma pesquisa por meio do grupo de apoio aos promotores do GAP, que vai verificar a procedência da informação. Mas, muito embora algumas não sejam procedentes, também acontece, né? Notícias que, na verdade, não se confirmam, mas a grande maioria se confirma, com algum tipo de abuso, sim. E aí vocês têm, pelo que eu estou entendendo, uma dimensão individual, né? E coletiva também, quanto às estruturas. Sim. A gente normalmente atua na questão individual, e nesse caso nós instauramos procedimentos administrativos para aplicação de medidas protetivas, que vão desde afastamento do agressor do lar, acolhimento em alguma entidade, ou encaminhamento para tratamento de saúde, ou para receber algum direito assistencial. E tem demandas, obviamente, que tem cunho coletivo, né? Às vezes dizem respeito a questões institucionais, estruturais, desrespeito ao direito de prioridade de atendimento, desrespeito dos transportes públicos em relação ao idoso, ausência, omissões estatais por ausência de equipamentos, né? Muitas vezes alguns municípios não têm instituições para acolher idosos, e aí esses idosos têm direito a isso, ficam desassistidos. Então, quando tem esse viés coletivo, a gente instaura inquérito civil na busca de uma solução. Às vezes consegue uma solução extrajudicial, através da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, às vezes não, e aí é obrigado a judicializar. Você está no interior, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade aqui da capital. Há promotorias especializadas e o mesmo promotor cuida tanto de questões individuais como coletivas? A capital é um pouco diferente, porque assim, houve uma divisão de atribuições. Então, na capital tem 5 promotorias que trabalham apenas o individual e fiscalização de instituições. O coletivo se resume a essa parte, fiscalização. E tem uma promotoria especializada em direitos coletivos da pessoa idosa, que trata todo o resto da demanda coletiva. Entendi. Então, os promotores fazem a fiscalização dessas instituições de longa permanência, é isso? Sim. Isso é um fator, uma parte muito importante da nossa atribuição. E existe uma metodologia própria para isso? Sim, assim, o que acontece? O Ministério Público do Rio de Janeiro, tão logo teve a especialização da matéria, é bom também registrar que eu acho que isso não tem paralelo, mas a Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem 2 artigos que determinaram a criação de promotorias de proteção ao idoso. E a partir daí começou a especialização. Em que ano, você se lembra? A Constituição do Estado é 2003, seria isso? Acho que é por aí, acho que é por aí. E aí o que acontece? Nós, a partir depois do Estatuto da Pessoa Idosa, né, que já fez aniversário, 20 anos de Estatuto da Pessoa Idosa, a especialização se afirmou com mais importância, e aí houve a criação das promotorias. Desde então, uma das atribuições que nos a gente tem maior cuidado e preocupação é a fiscalização das instituições de longa permanência. Por quê? Porque lá há um perfil de idosos vulneráveis e que há necessidade de um cuidado maior e uma fiscalização para que não haja abusos nem omissões relevantes. Então, o Rio de Janeiro, o Estado, hoje tem por volta de 500 instituições de longa permanência, sendo mais ou menos a metade na capital. Esse é o quadro geral que nós temos. O Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar todas elas. Não importa que elas sejam públicas, privadas, tenham finalidade lucrativa ou não tenham finalidade lucrativa. E aí nós criamos uma metodologia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que leva em conta priorizar a análise do respeito aos direitos humanos fundamentais das pessoas que estão lá. E há também uma resolução do CNMP 154 que determina que a gente tenha que fazer pelo menos uma visita anual em todas elas, ou seja, a gente teria que fazer 500 visitas todos os anos. Como é que é isso? Essa conta é difícil de fechar. A gente tem conseguido com muito esforço, isso porque o número de LPIs tem crescido enormemente. Porque se você analisar que a população idosa está aumentando, com isso pessoas idosas com perda de autonomia e independência aumentam também,
com isso, haverá necessidade de mais instituições de cuidado quando essas pessoas não tiverem família que possam dar esse suporte. As famílias diminuíram também, as pessoas trabalham, não tem tempo. Então, a demanda por ILPIs tem aumentado. Então, a expectativa é que a gente tenha um aumento nesse número muito grande, porque também hoje é um modelo de negócio. Porque a demanda, quem pode pagar, vai procurar esse tipo de estabelecimento, que a gente entende que é essencial, tá, gente? Não se deve demonizar instituições de longa permanência, nem ninguém deve se sentir culpado por levar um familiar para morar lá. Na verdade, é uma opção de carinho, de cuidado. O que a gente tem é que acabar com o histórico de, assim, um trabalho amador e não profissional, que às vezes existiu no passado, de um cuidado de segunda classe. A gente tem que priorizar uma atuação de qualidade, um serviço de qualidade. Mas não há nada de errado em ter instituições de longa permanência. A gente entende até que elas são necessárias, e quando se encontra uma boa instituição, isso dá, inclusive, um amparo à família para dar um melhor possível para o seu familiar que está idoso, quando é necessário esse cuidado. Claro. E qual é o tipo de providência que pode aparecer numa eventual ação civil pública? Eu estou aqui imaginando que vocês fazem a fiscalização, constatam a inadequação das instalações, por exemplo. A gente normalmente... a gente pode dividir assim, em dois aspectos, né? A gente tem aquelas ILPIs que tem problemas que são sanáveis, né? Que tem um trabalho que é até importante, às vezes até um trabalho histórico, né? Porque é bom lembrar que muitas instituições são filantrópicas e atuam há muitos anos nesse cenário, já com serviços prestados, mas às vezes não tem suporte financeiro para dar um trabalho tão bom. Esse tipo de LPI a gente entende, a gente faz o que a gente chama de um trabalho pedagógico fiscalizatório, ou seja, a gente dá um caminho para tentar resolver, inclusive a gente faz capacitações, etc., e assina taxas, dando prazos para ela resolver, porque a ideia não é fechar a instituição, é que ela melhore, né? Mas, por outro lado, também tem instituições que a gente entende, que a gente chama assim de clandestinas, que atuam totalmente à margem da lei, não se submetem a nenhuma normativa, né? O intuito puro é somente de pegar o dinheiro e não cuidar. Me lembro que aqui no Rio, há um tempo atrás, houve um caso numa clínica em Santa Teresa, não foi? Que agora me faltou o nome, mas que morreram vários idosos. Exatamente. Né? Então, assim, alguns casos, quando são realmente decorre de uma prática que a gente entende que não é bem intencionada, não é uma falha pequena, mas grave, as ações são para encerrar as atividades e transferir os idosos, porque a gente não pode encerrar a atividade e deixar aqueles idosos ali. Então, isso dá um trabalho muito grande de articulação, mas, via de regra, os municípios são responsáveis pela prestação do serviço. Muito embora não haja ILPIs públicas suficientes, mas os municípios que têm que dar, oferecer esse serviço, que é um serviço socioassistencial típico, é previsto na legislação. Eu nem sabia que existiam essas instituições públicas. São pouquíssimas, né? A gente não chega a 10% desses 500 que eu estou te falando, no Estado. Não há uma cultura de se oferecer esse serviço. A gente entende isso até por causa de uma questão de uma violência estrutural contra o idoso. Se entender que o idoso não tem direito a coisa, tudo assim, não se destinam políticas públicas para o envelhecimento, e ao longo do tempo isso fez com que nós tenhamos falhas no serviço. Então, apesar de ser um serviço público, não tem instituição em quase lugar nenhum. E aí os municípios, o Ministério Público atua também nessa área, né? Também é um direito coletivo que a gente atua, instaura inquérito civil, instando o município a dar solução. No mais das vezes, não é necessário construir uma LPI, eles vão contratualizar vagas em LPIs que existam, mas tem que regular o serviço e oferecer para a população idosa que se enquadra como usuário do SUAS, né, do Serviço Único de Assistência Social, porque um serviço típico é o acolhimento institucional, quando o idoso perde autonomia e independência e não tem apoio. E quando são privados, também existe aí uma relação de consumo, né? Então a gente está esbarrando aí numa fronteira, né, com atribuições de promotorias diferentes. Isso. Vocês fazem parcerias quando isso acontece? Assim, normalmente, assim, a gente tem, assim, obviamente tem essa fronteira, porque é nitidamente uma relação de consumo, serviço oferecido no mercado de consumo, super caracterizado, mas no mais das vezes o Ministério Público, eu acho que até por causa da expertise que está muito mais sedimentada na área da pessoa idosa, tenho percebido, estou falando assim, uma percepção minha, que isso acaba sempre sendo encaminhado para a promotoria do idoso.
porque já tem na verdade, hoje, a Promotoria do Idoso já tem uma interlocução com todas essas LPIs, porque todo ano ele tem que fiscalizar. Então, todas elas já têm uma interlocução no sentido da gente identificar as falhas, já ter feito o encaminhamento, de modo que, muito embora haja uma relação de consumo, a Promotoria do Consumidor possa atuar, mas parece ser muito mais confortável para a Promotoria do Idoso fazer a atuação. Mas eu imagino que no aspecto contratual, por exemplo, né, cláusulas abusivas, esse tipo de controle, a Promotoria do Consumidor também poderia fazer. Mas a gente faz isso também. A gente faz isso também, porque o contrato ele é uma exigência do Estatuto da Pessoa Idosa e é regulamentado pelo Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa. Então tem uma regulamentação de como tem que ser o contrato. Então você acaba entrando no rol de itens que nós fiscalizamos. Sim. E eu imagino que vocês, os promotores, né, que cuidam da proteção dos idosos, dependem de um apoio técnico muito especializado, né, Luiz Cláudio? Como é que funciona isso? Quem são esses técnicos de apoio? Então, a gente, desde o início, lá naquele iniciozinho que a gente falou, que criou a metodologia, nós partimos do pressuposto de que precisávamos de um suporte técnico. Ou seja, não adianta o promotor sozinho ir fazer uma fiscalização, porque vai faltar elementos, né? Nem tudo é jurídico, essencialmente. E aí, no caso do Ministério do Estado do Rio de Janeiro, os núcleos de apoio que nós temos fornecem assistentes sociais, psicólogos principalmente, que são os que dão suporte técnico, muito embora o GAT possa também nos fornecer profissionais quando especificamente há questões, como por exemplo... O GAT, vamos esclarecer, que é do próprio Ministério Público. É do próprio Ministério Público, Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, que tem profissionais das mais variadas áreas. A gente também se socorre, nós temos lá profissionais de enfermagem, de engenharia, de arquitetura, que dependendo do caso nos socorrem. Mas rotineiramente, né, nas inspeções que são ordinárias, quem tem acompanhado são assistentes sociais e psicólogos. Um atendimento muito especializado, né? Eu imagino. Os idosos que permanecem com as famílias também enfrentam dificuldades com as pessoas que têm que cuidar deles. Né? Isso aí é objeto de relatos. Ou porque não tem recursos, ou porque as pessoas também se projetam, se veem naquela situação e isso cria assim, uma certa rejeição. Quer dizer, você está envolvido também com a capacitação desses cuidadores. Conta um pouco para nós como que é esse trabalho. O Ministério Público, ele procura, em geral, como eu falei, assim, esse papel nosso também pedagógico. Então, a gente tem, periodicamente, frentes de capacitação. Recentemente, nós fizemos uma capacitação, né, para trabalhar em instituições de longa permanência, trabalhando gestão, serviço, cuidado, etc. Essa é mais focada para o profissional que trabalha na instituição de longa permanência. Mas, por outro lado, paralelamente, também tivemos uma outra capacitação feita pelo CAL, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Idoso, né? À época coordenada pela colega Cristiane Branquinho, agora está com a colega Elisa, que também visava cuidadores, conhecimento da doença de Alzheimer, né? Porque assim, são vários elementos de informação que contribuem. Então, às vezes a gente faz uma coisa voltada para quem cuida de alguém com demência, para você entender o funcionamento da demência. Às vezes é focado em atividades que possam ajudar a melhorar a autonomia do idoso, como, por exemplo, atividades que envolvem fisioterapia. Então, tudo isso está no espectro de atenção do Ministério Público nesse trabalho de capacitação que a gente faz e lembrar que é sempre gratuito, né? A gente faz isso sempre gratuito, voltado para a comunidade. E é no âmbito do IERB, é isso? No âmbito do IERB, quase sempre atualmente, né? No passado, o Instituto de Estudos... Isso, né? Roberto Bernardi Barroso. Muito bem. Que é a escola de governo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito bem. É um trabalho valioso e importante, né? Porque sem essa capacitação não tem como acontecer a proteção e o próprio trabalho do MP. Vamos voltar a falar do aspecto da violência contra os idosos. Eu referi essa circunstância, né, que a gente observa, às vezes até em si mesmo, né, de uma rejeição à situação de vulnerabilidade que o idoso
acaba ficando, a gente meio que se projeta nisso, mas indo além, né, há muitas situações em que isso acaba se tornando violência ou aproveitamento dos próprios idosos, né? Há poucas semanas a gente teve aqui no Rio de Janeiro um caso famoso, né, da senhora Regina, que teve, segundo ela, em cárcere privado, né, durante um tempo. Então, e um outro, não menos famoso, do tio Paulo, né, que foi levado a uma agência bancária e já se encontrava morto, enfim. E tudo isso sensibilizou muito a opinião pública. Então eu te pergunto, qual é o perfil, né, dessas pessoas que praticam atos de violência contra idosos? Quais são os mais comuns? Então, assim, esses casos são bem emblemáticos, foi muito bom se lembrar disso, porque assim, quando vai para a imprensa esses casos, eles chamam a atenção para esse aspecto. O que é mais comum de acontecer é o idoso, ele de algum momento perde autonomia e independência. Então, aquele idoso que vivia autonomamente e tal, ele tem um declínio, seja causado por um AVC, uma queda, uma coisa mais paulatina, que não é muito específica. A partir daí, e isso há estudos que indicam, né, que a perda de autonomia e independência acompanhada de uma demência, ela aumenta a vulnerabilidade para a pessoa ser vítima de violência. Por quê? Dependendo do entorno, dos laços que ele tenha, se não são muito fortes, surge a oportunidade para que pessoas possam se aproveitar. Então, o mais comum é, em primeiro lugar, se apossar do benefício dessa pessoa. Então, caso de empréstimo consignado, isso é bem comum. Muito comum. Então, um familiar se apossa desse cartão, contrai um empréstimo consignado, ou então, havendo cartão de crédito, faz compras para que essa dívida fique em nome da pessoa idosa. E isso é muito característico do universo que a gente trabalha. Então, muitas vezes, você vê aquela pessoa próxima, na verdade, se aproveitando dessa vulnerabilidade e deixando, no mais das vezes, a pessoa que deveria ser cuidada numa situação de penúria, né? Então, esses casos que você falou é a ponta do iceberg, que a gente diz, porque, na verdade, quando você trabalha numa promotoria de proteção ao idoso, são rotineiros os casos, infelizmente, não tem limite, porque é assim, assustador. Quando você pega um caso muito ruim, né, com pessoas numa situação muito precária, né, assim, de abandono extremo, né, pessoas que estão assim à beira da morte, algum vizinho socorre. Isso infelizmente é rotineiro para quem trabalha na promotoria, não deveria ser. E a gente tem alguns perfis e assim, normalmente há um familiar envolvido como abusador, seja de uma maneira, digamos assim, dolosa, com o intuito de aproveitar, seja em função de circunstâncias de falta de apoio. O que eu quero dizer? Que a nossa sociedade, que é muito desigual, e há muitas pessoas que vivem embaixo do limite da pobreza, elas acabam tendo que cuidar daquele familiar idoso numa situação de pressão e falta de apoio imensa. Sem recursos, né? Sem recursos, sem cuidado. E aí o estresse de quem cuida pode se transformar em violência. Nesse caso, é necessário identificar que, muito embora todos tenham que ser responsabilizados por seus atos, obviamente, mas o contexto de falta de apoio, ele também é um elemento que causa violência. Por isso, se o Brasil quiser diminuir a violência, é importante que haja políticas públicas que deem suporte. A gente cita como exemplo o Centro-Dia. Centro-Dia é um equipamento previsto que quase não tem, que é um equipamento em que você pode deixar o idoso, por exemplo, durante o dia para trabalhar, sem romper vínculo familiar, né? O pessoal chama isso em algum lugar de creche do idoso. Uma espécie de creche. Mas não usem isso, pelo amor de Deus, porque um dos princípios que a gente apregou é a não infantilização do idoso. Então, você usa creche do idoso, você começa a infantilizar. Mas para efeito de marketing, de novo, se usa isso. Independentemente do nome ou não, mas o Centro-Dia, ele é essencial para uma política de apoio, né? Onde a pessoa possa deixar o idoso durante... Porque, assim, muitas pessoas, quando tem idosos nessa situação em casa, não tem com quem deixar. Normalmente, o cuidador é uma mulher, a cara do cuidador é mulher, que vai abandonar a sua vida, o seu trabalho, para trabalhar, cuidar desse familiar,
e vai se sentir pressionada muitas vezes pelos outros irmãos, é ela que é criticada, que não cuida e ninguém ajuda, né? Tem projetos também de financiamento. Hoje nós temos, assim, tramitando no Congresso Nacional, projetos sobre a questão do Plano Nacional de Cuidados, que é essencial para esse tema. Essas instituições do dia, eu vi há pouco tempo em Portugal. Eles têm esse sistema lá. E uma van, um transporte, vai buscar os idosos em casa. Sim. E leva exatamente como se fosse o transporte escolar. Na legislação brasileira já previsto há muito tempo. Falta vontade política de implementar, porque assim, não é, por exemplo, o Rio de Janeiro vai ter um centro-dia, não dá conta, é uma política que tem que ter nos bairros, etc., para atender. Obviamente que isso envolve investimento, mas tem outras políticas que são mais baratas, como, por exemplo, pagar para a filha cuidadora. Isso já foi feito no Rio de Janeiro com grande sucesso. Né? Se houver uma política de reconhecer o cuidado como um trabalho, isso é importante se dizer, o cuidado é um trabalho. E quando você... E um trabalho extenuante. Né? Então, quando você reconhece o trabalho como cuidado e remunera, você também diminui a violência, porque essa filha, que a gente estou chamando de filha, porque a maioria é mulher mesmo, que fica em casa, se ela for remunerada, vai diminuir, ela não vai precisar trabalhar e vai poder cuidar e vai ter um recurso. E mesmo que seja pequena, é uma forma de reconhecimento, né, por esse trabalho. A gente tem, por exemplo, eu conheço na Itália projetos que são assim, você junta cuidadores que têm um perfil de pessoas que precisam de apoio, no caso lá imigrantes, e você junta pessoas que precisam de cuidado, sem família, e essas pessoas se tornam cuidadores, e assim, há vários mecanismos que esse cuidador também não se sobrecarrega. Por exemplo, nesse caso, sempre são 2 cuidadores. Acaba assim, o trabalho de cuidado, por exemplo, com um idoso com Alzheimer é pesado, mas se eu posso revezar com uma outra pessoa, eu posso, por exemplo, trabalhar 15 dias e ficar 15 dias sem fazer nada. É importante, quando se pensa em cuidado, dar condição para o cuidador. Claro. Há estudos em que o cuidador, às vezes, morre antes do cuidado. Tal é o estresse e o burnout que ele fica. Ele adoece. Imagino. Agora, nós estamos falando desses casos de violência, mas ao extremo, né? Mas, na verdade, há também situações em que esse aproveitamento ele é mais sutil. Eu já li sobre isso em estudos de neurociência, que o idoso tem uma percepção comprometida da malícia, da ironia. Então, muitas vezes, a gente vê um gerente de banco, um vendedor de consórcios ou de seguros se aproveitando dessa deficiência de julgamento para obter uma vantagem indevida dessa pessoa idosa. Quando isso acontece, imaginando assim por hipótese, é possível tomar medidas tanto no plano criminal, né, mas também visando a anulação desses negócios. Você já viu algum caso assim? A gente, no nosso caso, assim, tem um perfil que assim, a gente tem um parâmetro aos promotores do idoso de atuarem sempre de maneira subsidiária, ou seja, quando a família não está presente. Porque a gente também, é importante salientar que o idoso, ele tem a vontade própria dele, a gente também não pode chegar ao ponto de... Isso é um limite muito tênue que você está tocando, né? Eu já participei de um grupo de estudos sobre empréstimos para pessoas idosas. Como tentar criar critérios mais seguros, porque muitas vezes são as pessoas idosas que caem em situações. Só que nos golpes, são as vítimas preferenciais dos golpes. A gente sempre esbarra na questão da autonomia, porque, por exemplo, aquele idoso que trabalha com informática, é diretor de empresa, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele for pegar o empréstimo, ele vai ter que ter um critério diferente, ele vai peraí, eu estou sendo discriminado. Então a gente sempre tem. Respondendo a sua pergunta... Etarismo. Exatamente. Respondendo a sua pergunta, quando há os vícios dos atos jurídicos em geral, nós propomos ações para anular atos jurídicos, mas a gente sempre ressalta que o Ministério Público, na área do idoso, atua em relação apenas a esses idosos que estão numa situação ou de demência, sem família, né? Porque há uma certa confusão, às vezes, da função do Ministério Público no individual, que o Ministério Público não atua como um advogado de uma pessoa idosa. E nem curador. Nem curador. Então, a gente sempre esclarece, é bom esse espaço do podcast, que a atuação na defesa de direito individual indisponível da pessoa idosa é daquela que não tem meios para buscar o judiciário de maneira nenhuma. Ele não pode ir numa defensoria onde ele poderia buscar, porque ele está demenciado, abandonado, muitas vezes em situação de violência e completamente sem ninguém. Então, o Ministério Público aí, nesses casos,
em que a pessoa tem essa condição de total impossibilidade de buscar os seus direitos, ajuiza como substituto processual ações desse viés que você está me perguntando, para anular contratos, empréstimos, né? Ou então para impedir empréstimos consignados na folha desse caso específico, demonstrando que a pessoa não tem condição de entender. Muitas vezes isso acontece não por uma questão cognitiva, não é que ela tem um transtorno cognitivo, mas é uma questão de falta de educação, porque a gente tem um universo de pessoas analfabetas ainda grande, e nessa geração tem muitas pessoas, porque hoje já diminuiu, mas assim, quem está hoje com 70, 80 anos talvez não teve educação formal, então não é nem questão cognitiva, não é que a pessoa tem uma doença, alguma coisa, mas ela, pela falta de educação formal, é uma vítima muito fácil desses... Preferencial. E alvo também de propagandas abusivas, né? Propagandas que exploram essa deficiência de julgamento. Isso se vê também, e também é trabalho do Ministério Público cuidar. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto do ponto de vista do consumo quanto da proteção dos idosos. O pessoal do consumidor está mais à frente do que a gente, em termos de atuação na área de publicidade. Isso. Luiz Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast, a avaliarem, e toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Amperge Convida, com Heloísa Carpena.